Após 180 minutos jogados pela Libertadores, porque já teve mais de 90 pelo Brasileirão, o Flamengo ganha do Internacional nos dois jogos e está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores. Eu vou falar aqui com vocês aí nos próximos minutos um pouquinho o que eu achei tanto desse jogo quanto desse confronto, já que eu não fiz pós-jogo. Eu não faço pós-jogo há muito tempo, a verdade é essa, mas eu vou fazer hoje aqui mais focado nesses últimos jogos aí, principalmente os da Libertadores. No geral, eu acho que o mais importante é a gente ver a dominância do Flamengo nos dois jogos, né? Nos três, mas focados aqui na Libertadores. Porque mais importante até do que a dominância ofensiva do Flamengo é a dominância defensiva, tá? A gente vê que o Flamengo basicamente não sofre chute a gol. Não é nem só que não cria grandes chances. O Inter tinha dificuldade de encontrar espaços. O Inter não conseguia chutar no gol, não conseguia fazer transições rápidas. O Flamengo tá sempre bem postado, e isso é muito importante. Isso é o que a gente vê já há muito tempo. Até nos momentos ruins do trabalho do Felipe Luiz, né, nos momentos mais baixos, nos momentos que ele foi mais contestado, que a gente via talvez ali uma dificuldade ofensiva, passava muita segurança defensiva. Não é à toa que o Flamengo é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com um número bizarro. Acho que tem 9 gols sofridos em, sei lá, quase 20 partidas, né? Então, essa parte do trabalho do Felipe Luiz é muito importante. E eu entendo, eu como torcedor do Flamengo, né? A gente tem, de fato, essa coisa de não, o Flamengo é o ataque, o Flamengo é vencer os jogos ganhando. Se for para ganhar de 10-5, eu quero ganhar. Se for para ganhar de 20-19, eu prefiro do que ganhar de 1-0. Eu entendo isso, gente. Mas a verdade é que o futebol é um esporte de pontuação baixa. É diferente de um basquete, de um futebol americano, que você tem de um vôlei, que você tem pontuação o tempo todo. Futebol, a maior parte dos jogos, você vai ver que é 1-0, 2-0, 2-1, 0-0, 1-1. A pontuação é baixa. Se você não toma gol, você está muito mais próximo da vitória. E a grande questão, para mim pelo menos, é como você se defende. Porque você pode se defender de várias formas. E o padrão aqui no Brasil, há muito tempo, sempre é se defender lá atrás e jogando contra-ataque. A gente viu o Brasil ser campeão de Copa do Mundo assim, a gente viu, né, diversos treinadores dominarem o futebol brasileiro com esse estilo de jogo, e isso vai mudar com o Jorge Jesus. E o que é mais curioso muita gente não vê isso, mas para mim isso é muito claro. O Jorge Jesus era um treinador que tinha talvez a sua principal valência, né, a sua principal característica, a melhor arma do seu time, a defesa. Eu sei que aí, pô, como assim? Mas ganhava de 5-0 e tudo mais. O time do Jorge Jesus, o que ele fazia de melhor era a forma que ele se defendia, que era pressionando. Pressionar é também se defender, entendeu? E eu acho que o Felipe Luiz passa muito por aí. Até na coletiva pós-jogo ontem, ele fala sobre como ele não quer ser comparado com o Jorge Jesus. E eu entendo, acho até que realmente esse tipo de comparação a gente vai sempre fazer, né, quem cria conteúdo, o torcedor e tudo mais, porque são dois caras que a gente gosta muito e a gente vai sempre, né, ter essa coisa de quem foi melhor e tudo mais. Mas na prática faz muito pouca diferença, porque nunca vai ter esse jogo Flamengo de 2019 contra Flamengo de 2025, por exemplo. Mas o fato é que nisso, pra mim, eles são muito parecidos, o Felipe e o Jorge Jesus, que são times que têm muito amor pela bola, né? Jogam com muita posse de bola, buscam muito gol, mas têm muita força defensiva. Talvez a sua principal virtude seja a defesa. E isso não é ruim. Isso não é ir contra o DNA do Flamengo. Ir contra o DNA do Flamengo é você jogar lá atrás, esperando o adversário, ter uma defesa sólida, mas ficar sofrendo, tomando não sei quantos chutes no gol, o goleiro fazendo milagre, bola na trave, que com certeza não é o que acontece com o Flamengo. O Flamengo domina os jogos. E contra o Internacional não foi diferente. No primeiro jogo no Maracanã, inclusive, que eu estava lá, a torcida estava muito nervosa. O que já se tornou padrão. E aí eu vou até fazer aqui em parte eu critico a torcida nisso, em parte eu entendo, porque a gente vem de anos consecutivos em que o Flamengo fez jogos muito ruins no Maracanã, em Libertadores, tá? E foi eliminado por isso. Foi contra o Olímpia, ganhou apenas de 1-0 e foi eliminado na volta. Nesse jogo especificamente, para mim o problema não é a ida. Para mim, a ida, se você ganha de 1-0 depois fora, você tem condição, como foi agora. O Flamengo não só não sofreu susto como ganhou o jogo, mas o problema é o jogo da volta lá contra o Olímpia, que o Flamengo faz um gol, bota dois gols de vantagem e consegue tomar uma virada, né? Tomar um 3-1 naquele jogo. E aí que mora o problema, não é no jogo da ida. E contra o Peñarol, que o Flamengo perde, né, no ano passado. Também, aí já no jogo da ida, já perdeu na ida, não precisou nem ir pra fora pra perder. Fora nem perde, empata em 0-0, se eu não me engano.
Então eu entendo que a torcida estivesse um pouco ansiosa naquela coisa de a gente tem que ganhar de 5-0 pra garantir o resultado e tudo mais. Só que, cara, a realidade não é muito assim, né? A gente não dá pra achar que a gente. Tudo bem se fosse, pô, Flamengo e Goiás, Flamengo e Cuiabá, Flamengo e Juventude, no Maracanã, você pode, ai, pô, queria um placar mais elástico. Mas o Internacional, por pior que o Internacional esteja, não é um time que você pô, temos que ganhar de milhões de gols. E aí a questão é, o Flamengo nesse jogo, no primeiro jogo, no jogo do Maracanã, o Flamengo também não sofreu sustos. Ah, mas no final teve uma pressão do Inter. O Inter ficou com a bola ali no final porque tava perdendo o jogo. Mas não teve uma pressão do Inter. O Inter não teve chances de gol. Não teve nada disso. Assim como no segundo jogo. Ali, pra ser um pouco mais criterioso, no segundo jogo eles ainda botam uma bola ali na trave, uma bola meio bandida ali, que vai ali próximo do pé do Rossi e bate na trave, né? No geral, um confronto que o Flamengo dominou. E aí, pra mim, a grande diferença do confronto do primeiro jogo pro segundo jogo, por que no primeiro jogo, apesar do Flamengo também não ter sofrido grandes chances, também ter ganhado, a torcida terminou com um gosto mais amargo, e no segundo jogo a torcida terminou tão empolgada, tão feliz como está hoje, né? Além da diferença do placar, de ter sido um 2-0, de ter garantido a classificação, de ter sido fora de casa, pra mim a principal diferença é o Saul no meio-campo. Por quê? Porque muda o estilo de jogo do Flamengo, muda a forma que o Flamengo consegue controlar o jogo. O Everton Araújo e o Alan, eles podem ser úteis em certos momentos. O Everton Araújo é um volante de mais pegada, o Alan também, assim, é um cara um pouco mais experiente, carimbador de bola ali e tudo mais. O Saul é um nível muito acima dos dois. E o Saul com o Jorginho junto, eles dominam o meio de campo. Então você vê que o Flamengo, apesar de nos dois não ter sofrido defensivamente, no segundo jogo tem um controle total. Um controle total da partida. Né? De trabalhar a bola, de conseguir conduzir o adversário para onde quer, né? De conseguir levar a bola assim com calma e quando precisa acelerar, acelera. Eles ditam o ritmo do jogo por completo. Os dois juntos assim são muito bons. E daqui para frente eu acho que. Porque esse era o maior problema do Flamengo, na minha visão, desde o Mundial. Muita gente falava, queda de rendimento do Flamengo. Para mim, essa queda de rendimento se dava porque caiu muito o nível dos volantes do Flamengo. Antes do Mundial, o nosso time era Pulgar, De La Cruz jogando de volante, certo? Né, óbvio que o De La Cruz a gente não pode nunca contar muito, porque a gente sabe como é que é. Mas, pensando no time ideal, eram eles dois. Muitas vezes o Gerson fazia essa função. Nenhum dos três está mais disponível. Né? Um está machucado, o outro está semi-machucado, e o outro foi embora. E aí, quando você bota o Everton Araújo e ou o Alan, cai muito o nível. E o Saul, a gente a princípio achou que ele não jogaria ali por uma convicção do Felipe Luiz, de entender que ele jogaria melhor mais na frente e tudo mais. Mas agora fica claro que era uma questão de entendimento, né? O próprio Felipe Luiz falou que ele precisava de mais tempo para se adaptar à função de volante do jogo do Felipe Luiz, que demanda muito do volante. E ele parece que entendeu perfeitamente bem. Até na coletiva ontem o Felipe falou que ainda espera mais do Saul, que o Saul tem a entregar mais ainda. E eu realmente estou empolgado para ver o que mais o Saul pode entregar. Né? Além disso, Plata para mim jogou muito bem, Arrascaeta padrão, né? Assim, até achei que nesse jogo ele não teve tantos lances de destaque, mas fez um gol, então não tem como reclamar, né? O Pedro conseguiu entrar e fazer um gol. E aí é curioso, né? O Bruno Henrique, que para mim, ontem quando eu vi a escalação, eu falei, cara, eu não escalaria o Bruno Henrique, mas desde o jogo contra o Chelsea, Flamengo e Chelsea no Mundial, eu não contesto mais nenhuma escalação do Felipe Luiz. Eu posso ter minha opinião, eu posso, assim, se eu tivesse lá, se eu fosse o Felipe Luiz, né? O que graças a Deus eu não sou, porque eu com certeza não conseguiria fazer um trabalho tão bom. Eu faria diferente, eu não botaria o Bruno Henrique. Mas desde o jogo contra o Chelsea eu entendi que ele entende muito mais do que eu e não adianta, porque foi isso. Naquele jogo ele tirou o Léo Ortiz, e aí no meio o Flamengo perdendo, ele tira o Arrascaeta e bota o Bruno Henrique. Ficou todo mundo tipo, cara, o que ele tá fazendo? E é isso, ele entende mais do que a gente. Que bom, graças a Deus. Né? E nesse jogo de ontem foi mais ou menos isso. Eu falei, cara, eu não faria isso, mas ele provavelmente entende mais do que eu, e dito e feito. O Bruno Henrique fez um jogo muito importante, né? Muita gente ouvia reclamando, mas ele só fez gol impedido, não sei o quê. Mas, cara, eu achei ele bem, eu achei que ele tava criando muito jogo, gerando muito jogo. E assim, pro funcionamento do time é muito importante, porque isso, ele é um cara que consegue fazer a pressão, ele é um cara que entrega essa velocidade, ele é um cara que puxa a marcação, que é uma outra característica do Pedro. Isso pra mim é uma grande virtude do Felipe Luiz. Não ter um time que são esses 11 aqui e pronto, acabou. Não, o Felipe Luiz olha e fala, cara,
qual adversário que eu vou ter, qual a característica dele, como que eu posso prejudicar ele ao máximo, né? E é o que ele usa, né? No caso aí, por isso que muitas vezes entra o Bruno Henrique de ponta de lança, né? De centroavante, por isso que entra às vezes o Plata, por isso que entra o Pedro, porque varia em relação ao adversário. Enfim, achei o jogo muito bom. Agora o Flamengo pega o Estudiantes. Meu lado, torcedor, de tipo, cara, agora Estudiantes, a gente perder pro Estudiantes, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho um pouco isso, mas a gente não pode esquecer que nos últimos 2 anos a gente foi eliminado pelo Olímpia e pelo Penharol, que são 2 times que o Flamengo também não podia ser eliminado. Então, assim, o Flamengo tem um caminho muito acessível até a final. Muito acessível mesmo. São adversários que estão num nível abaixo do Flamengo, isso é fato. Mas o Flamengo tem que jogar na seriedade de sempre. Porque se não o fizer, pode morrer na praia de novo.